Então, pessoal, dando continuidade aqui à aula anterior, nós paramos aqui nessa parte que nós vamos aprender agora a face, o nome das faces dos dentes. Então, assim, basicamente, o dente, ele tem 5 faces, tá? E essas faces, cada uma delas tem um nome específico. Então, vamos lá, vamos entender. Aqui a gente tem a representação, tá, de uma arcada superior, né? Temos aí o palato duro, o céu da boca e temos aí os dentes. Já aprendemos que os incisivos sempre vai ser número 1, né? A depender em que quadrante está, vai ser 11 ou 21 ou 31 ou 41, né? Os incisivos centrais. Já aprendemos que os incisivos laterais, a depender do quadrante que ele esteja, ele vai ser sempre 2, ou seja, ou 22, ou 12, né? Ou 32, ou 42. Os caninos vão ser sempre ou 31, 41, 21, ou perdão, os caninos vão ser sempre 3, né? Ou seja, ou 13, ou 23, ou 33, ou 43. Os primeiros premolares vai ser sempre ou 14, 24, 34, 44. Os segundos premolares 15, 25, 35, 45 e assim vai, né? O primeiro molar vai ser sempre 6, segundo molar 7, terceiro molar 8. E para o preenchimento do odontograma, a gente não precisa só saber da numeração dos dentes, do nome deles, mas também do nome das faces. Então, basicamente, nós temos cinco faces. A face mesial, a face distal, vestibular, lingual e oclusal. Aqui tem escrito interproximal, mas a interproximal é a mesma coisa que mesial e distal. A face interproximal é aquela face que fica entre um dente e outro, né? Então, eu tenho um dente colado no outro, né? Grudadinho assim, do lado do outro. Aquela face, aquela parede do dente que vai estar próxima ao outro dente se chama face interproximal. Aí ela vai ser ou mesial ou distal. Vai ser mesial quando ela estiver mais próximo da linha média. Então, aqui num balato, por exemplo, a gente está traçando aqui, tá vendo? Essa linha vertical é a linha média. Então, a face que estiver próxima, né, a essa linha média, mais voltada para a linha média, é a mesial. A que estiver mais distante é a distal. Depois eu vou representar isso filmando num papel, que é muito mais fácil de aprender. Então, a face mesial, por exemplo, vamos lá. Aqui nesse dente, que é o primeiro premolar, onde está aqui, ó, esse aqui, eu vou falar sobre esse, ó, vou aproximar ele bem. Vou falar desse dente que é o primeiro premolar. Então, onde tem aí o número 1, tá vendo aqui esse número 1, é a face mesial. É uma face interproximal, né, porque tá aqui do lado do canino, mas o nome dela é mesial, porque ela tá voltada mais próxima aqui da linha média, tá vendo? Essa linha aqui vertical. Já o número 2 desse mesmo dente está representando que é a face distal, porque está mais distante, ou seja, distal mais distante da linha média. É a que está mais posterior, mais lá para trás. É a face distal, tá? E aí segue para todos os outros dentes. Por exemplo, esse incisivo aqui lateral. Tá vendo? Esse aqui. A gente tem, no número 1, tá representando, vai ser o quê? A face mesial. O número 2, a distal, porque tá mais distante. E assim sucessivamente, tá bom? A face vestibular é aquela face que fica voltada para a mucosa, para o lábio. Ou seja, quando a gente sorri e a gente vê os dentes da pessoa, quando a pessoa sorri e a gente vê os dentes, o que a gente está vendo ali é a face vestibular. Pronto. É a face que a gente vê logo de cara, se chama vestibular. E a parte de trás dos dentes, que quando a gente toca a língua, né, ao falar a gente está tocando uma face na parte de trás dos dentes, que está voltado lá para o palato, para o céu da boca. Essa face ela se chama palatina nos dentes superiores e nos dentes inferiores se chama lingual. Então não tem erro. Palatina nos superiores porque está ali na região do palato, né? A face que está voltada para o palato, que é o céu da boca. E face lingual nos inferiores, porque é aquela face que está voltada para a língua. Tá bom? Que a gente não tem língua na arcada superior, né? A nossa língua está na arcada inferior. Então, nos dentes inferiores, a face que está voltada para a língua é a face lingual. Nos superiores, a que está voltada para o palato é a face palatina. Ambas são a face de trás aí dos dentes, tá? E na parte da frente, tanto os superiores como inferiores vão se chamar face vestibular. E as do lado do dente, né? A gente pode imaginar como se o dente fosse
uma caixa, né? A gente pode imaginar como se fosse aí uma caixinha, né? Que tem basicamente aí esses lados, né? Então a gente vai ter a parte da frente da caixa vestibular, a parte de trás lingual palatina, né? Depende de onde é que o dente tá, se tá na arcada inferior ou superior. A gente tem os lados da caixa, né? Que vão ser as faces aí mesial, se estiver mais próxima da linha média, ou distal, se estiver mais distante. E nós temos a parte da caixa. Vamos supor que a gente está a parte da caixa, que a gente vai abrir a tampa. Então, tem essa parte de cima, que se chama oclusal ou incisal. Vai se chamar incisal para os anteriores, né, que são de canino a canino, e dos posteriores, que é de pré-molar a molar, vai se chamar oclusal, que é a face onde a gente mastiga mesmo aqui, tá? Essa face logo aqui de cima, onde tem essas reentrâncias, que são essas linhas, que são sulcos, que a gente chama, tá? Se chama face oclusal. Nos dentes posteriores, ela é oclusal porque ela permite, assim, uma oclusão, né? O fechamento, aí ela oclui. E nos dentes anteriores é incisal, tá? Não tem face oclusal nos anteriores, é incisal porque eles não são tão largos como os posteriores, né? Eles não têm uma borda larga, a borda dele é fina, né? Porque eles têm, a gente aprendeu lá na outra aula que tem a função que de incisar e no caso dos caninos de rasgar. Então eles não têm essa face de cima achatada, né? Que é a face onde a gente mastiga, mas ele tem uma face mais fina chamada de incisal. E nos posteriores é a oclusal. Então são basicamente essas 5 faces, tá? Eu posso mostrar melhor depois em um desenho. Freio lingual, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre sair um pouquinho da estrutura dentária e falar sobre outras estruturas que compõem a nossa cavidade oral, como por exemplo o freio lingual. O que é o freio? É uma prega mediana de mucosa que insere o ventre da língua ao soalho da boca, nesse caso do freio lingual, né? Porque a gente tem outro freio que é o labial. Uma inserção anormal do freio lingual dá origem ao que? A condição de língua presa, que pode alterar significativamente ou não as funções desse órgão. Então, nada mais é do que uma inserção, um tecido ali fibroso que fica na parte do ventre da língua, né? Ou seja, na parte de baixo da língua, na parte do assoalho ali, e é uma prega, né, que vai se inserir aí desde o assoalho da boca até o ventre da língua, que vai permitir, né, a movimentação dessa língua para trás, para frente, para o lado, para o outro. Então, quando ela tem uma língua presa, significa dizer que ela tem um freio curto. Ela não tem um freio tão longo, né? Ela tem um freio menorzinho que não permite tanto aí a movimentação da língua. E aí a pessoa tem uma fonética mais comprometida, né? A gente tem a língua presa, as palavras saem com mais dificuldade, principalmente palavras que têm R, né? Falar principalmente, ela não vai conseguir dizer a palavra principalmente, a palavra principal, né? Enfim, palavras que têm o R, né? Não fala com tanta dicção por causa dessa limitação devido aí ao encurtamento do freio. Então, o que é que eu preciso fazer? Soltar esse freio, né? Precisa desprender ele. A gente faz uma cirurgia chamada frenectomia, que eu já até mostrei a vocês em sala de aula também. Só que também nós temos o freio labial, que é uma prega fina, triangular, de base voltada para cima, inserida na porção mediana da maxila, entre os incisivos centrais e alguns milímetros acima da coroa clínica. É composto por tecido conjuntivo bastante vascularizado e coberto por epitélio na sua parte mais superficial. As fibras conjuntivas se dispõem em tramas regulares arranjadas em forma de cordões. E aqui temos aqui a representação, tá? Do freio lingual. Todo mundo tem esse freio, né? Só que uns têm uma anatomia mais restrita, tem um freio mais curto, que, como eu falei, precisa fazer a frenectomia. É também chamado de frênulo, também pode ser freio ou frênulo, como está escrito aí. E aqui temos o nosso freio labial. Ah, professor, existe necessidade de realizar também a remoção do freio labial em alguns casos, como existe no lingual? Sim, existe. Nesse caso, principalmente. Tá vendo? A gente tem aqui um freio que a gente chama de freio teto labial, ou chamado também de freio aberrante. É quando um freio ele está em sua inserção mais baixa, ou seja, chegando aí a ficar entre mesmo esses dentes aí que são os incisivos centrais. E aí, como provavelmente esse paciente precisa fazer um fechamento dessa abertura entre os dentes, que é chamado de diastema, ao se fechar,
Muitos acreditam que depois que fechar e que remover o aparelho, pela presença do freio entre eles, pode abrir de novo essa região, ou seja, recidivar, né? Muitos acreditam que isso pode acontecer e acontece em alguns casos. E também pode ocorrer na hora do fechamento aí pelo freio, tá aí bem localizado nessa região, a gente tem essa papilazinha, tá vendo? Bem volumosa, então isso pode ocasionar aí um esmagamento dessa papila e provocar um edema, uma inflamação nessa região. Então é solicitado o quê? A frenectomia labial, ou seja, a remoção, a gente remove aí todo esse freio na parte da boca, tá? Esse freio aí labial. Mas não necessariamente todos os pacientes, todos os casos em que há diastema precisa fazer freio, precisa ser analisado, cada caso é um caso, né? Existe a indicação real da remoção desse freio. Híbridas, o que são? São estruturas fibrosas, congênitas ou adquiridas, situadas no lado vestibular da cavidade bucal, onde promove a diminuição do fundo de sulco. Diferenciam-se dois freios, quase que exclusivamente na largura, pois os freios geralmente não têm mais que 1 ou 2 milímetros de largura em sua inserção gengival, enquanto que as bridas podem ter vários milímetros ou 1 centímetro, às vezes mais. Então, o que ele quer dizer aqui é que as bridas são essas estruturas também fibrosas, né? Esses tecidos que parecem freios, mas não são freios, elas são menores, tá vendo? Mais rasas, fica nessa região aqui de vestíbulo, ou seja, tá vendo? Esse fundo aqui de vestíbulo, isso aqui se chama vestíbulo. E aí a gente tem bridas de um lado, bridas do outro, temos as bridas em cima, tá? As bridas aqui, então, são as nossas bridas. Existe necessidade, professora, de fazer remoção de bridas, como existe a necessidade de remover freios, em uma frequência bem menor, tá? Pode existir a necessidade de remover bridas, mas só se essas bridas estiver localizado muito superior aqui, próximo a dentes, que esteja limitando aí a movimentação ortodôntica ou esteja impedindo algum procedimento cirúrgico, aí a gente pode remover a brida, mas via de regra não existe assim uma indicação real para remoção exclusiva da brida, como existe uma necessidade, uma indicação de remoção exclusiva do freio, tá? Mas pode acontecer. Agora vamos partir para a parte dos seios, ou seja, dos seios não, perdão, a parte do, apareceu ali o slide do seio maxilar e acabei falando do seio. Mas agora entender um pouco sobre as raízes, né, que são as estruturas inferiores aí dos dentes, e assim como existe a anatomia do dente, né, que também a gente não vê muito no curso de auxiliar, é mais no curso de técnica em saúde bucal. A anatomia, né, a coroa dentária, ela possui diversas partes, estruturas, cada um com um nome diferente, né? Mas que não compete a vocês. Mas assim como a gente tem a anatomia da parte da coroa, a gente também tem as raízes, né? Cada dente, ele vai ter aí uma quantidade de raízes diferente. Via de regra, para já iniciar o processo aí, o raciocínio, o entendimento, os dentes anteriores, via de regra, são os dentes que têm menos raízes. À medida que vai chegando mais para trás, que vai se tornando mais posteriores, premolares, molares, a tendência é ter uma quantidade maior de raízes, tá? Mas a gente vai ver aí quantas raízes de fato tem cada dente. Geralmente, né, lembrando que assim, cada ser humano ele é único, ele é exclusivo, e existem algumas alterações. Enquanto uns têm 3 raízes em um molar, pode ter pessoas que tenham no mesmo molar, né, tenham 4 até 5 raízes. Isso pode acontecer, mas no quesito de generalidade, a gente generalizar, no geral, na maioria das vezes, o que a gente encontra é o que a gente vai aprender aqui agora. Então, vamos falar dos dentes anteriores e superiores, que são os dentes da frente, né? A gente já aprendeu, incisivos, laterais e caninos. São dentes que geralmente têm uma raiz e um canal. Ah, professora, por que tá dividindo assim raiz e canal? Porque não são a mesma coisa, tá? A gente pode ter, assim, canal radicular, a gente aprendeu que é a estrutura fina que fica lá dentro da raiz, onde comporta ali o tecido que vasculariza o dente, né? A polpa. É o canal radicular. Mas a gente pode ter em uma raiz, a gente pode ter mais de um canal. Por isso que eu não posso sempre dizer
que é uma regra, que todos os dentes que têm apenas uma raiz eu só posso achar um canal. Não, eu posso ter uma raiz mais dois canais, ou seja, né, em uma mesma raiz aqui dessa, eu posso ter dois condutos radiculares, né? Posso ter dois canais por onde vão passar ali a polpa, onde vão passar tecidos vasculares, tá? Claro que também não é tão comum, mas no dia a dia, principalmente dos endodontistas, se encontra bastante, né? Endodontistas são aqueles especialistas que fazem um canal, os dentistas especialistas que tratam o canal, né? Fazem o tratamento endodôntico. Mas é comum, principalmente nos molares, né? Molares que tem 3 raízes, a gente pode achar 4 canais. Mas, via de regra, os dentes anteriores que são incisivos centrais, laterais e caninos, eles têm apenas uma raiz em um canal. Raras as situações, tá vendo como eu falei, em que 2 canais são encontrados. Então, assim, canal não quer dizer que é raiz, tá? Raiz é uma só, no caso dos anteriores. Mas lá dentro da raiz a gente pode ter 2 canais, 2 condutos, né? Tá voltando aqui sozinho. Pronto. Em relação agora ao primeiro premolar superior, a gente tá em superior, tá? Não estamos falando de dentes inferiores ainda, porque existe uma diferença aí de quantidade de raiz dos superiores para os inferiores, principalmente a região posterior. Então, dos primeiros premolares superiores, geralmente eles têm 2 raízes e 2 canais, na maioria dos casos, né? A gente vê que é um percentual grande, em mais de 95% dos casos. Então, aqui a gente tem representação, tá vendo? E aproveitando também para falar sobre a face dos dentes, tá? A gente vê aqui a face vestibular, é a face aqui onde tem um Vzinho. Eu sei o que é vestibular, por quê, professora? Como é que você sabe se tá fora da boca? A gente consegue saber mais anatomia quando ele está dentro da boca, sim, é mais fácil, mas é possível também em um dente isolado a gente conseguir identificar as faces. A face vestibular, ela é geralmente maior do que a palatina. Então a gente consegue ver aqui, tá vendo? Que é uma face aqui, ó, foquem aqui no V. A gente vê aqui que essa face está mais larga, tá vendo? No sentido horizontal, do que essa parte de baixo. Então, a vestibular, ela é sempre maior. Por isso que eu sei que essa face vestibular é maior do que a palatina. Assim como a mesial também é maior do que a distal. Então, eu sei que esse lado aqui é a mesial, tá vendo? Desse dente. Porque no sentido vertical, ela está mais larga, está maior, dando uma sensação que é maior do que o lado de cá. Esse lado aqui, tá vendo? Só para ampliar para vocês verem, ele é menor. Então, logo eu sei que o lado de cá vai ser mesial e esse lado aqui vai ser distal, tá? Então, nós temos aí a vestibular e a palatina. Aqui, como tá mostrando, M é o lado mesial, tá vendo? É uma face, quando a gente vira o dente de lado, é a face interproximal, a mesial. E a distal é o outro lado, tá? Mas numa vista oclusal, ou seja, olhando o dente de cima, a gente consegue diferenciar aí qual é o lado de cada um. E aí, aqui a gente tem a representação aí, tá vendo? O primeiro premolar com 2 raízes. Já o segundo premolar, ele é o contrário do primeiro premolar. Na maioria das vezes, ele tem uma raiz e um canal. Em 50% dos casos, não é um percentual tão grande. Mas é mais comum a gente ter aqui uma raiz, tá vendo? Uma raiz e um canal no segundo premolar. Ah, pode ter o segundo premolar com 2 raízes? Pode. Mas o mais comum é o segundo premolar ter uma raiz só. E o primeiro ter 2 raízes, tá? Isso nos dentes superiores. Em relação aos molares, quase 100% tem 3 raízes. E mais da metade tem 4 canais. Os molares superiores, na maioria das vezes, tem 3 raízes. E mais da metade tem 4 canais. Ou seja, é comum a gente encontrar 3 raízes no primeiro molar superior, né? Nos molares, na verdade. E dentro dessas raízes, a gente encontrar mais do que 3 canais. Encontrar 4 canais, pode até ter casos de ter 5 canais, né? Então, aqui é um dente, tá vendo? Um molar, pode ser um primeiro, um segundo, um terceiro, superiores. Eles têm aí, geralmente, 3 raízes, tá vendo? Pode ser 3 raízes que venham as 3 separadas, pode ser raízes que venham fusionadas, ou seja, o que é isso? Ele tem 3 raízes, mas elas estão juntinhas, essas duas aqui, tá vendo? 2 raízes grudadas e uma lá separada. Então,
significa dizer que veio fusionada, mas não deixa de vir de ser 3 raízes. Algo importante que eu queria falar também, mas agora eu esqueci. Enfim, então a gente pode ter três raízes, né? Pode ser triradicular, pode ter 4 raízes também, né? O molar. Não é raro, pode acontecer, mas via de regra são 3 raízes aí. E na maioria dos casos encontrar 4 canais, tá? E aqui ele tá mostrando as faces, ó. Face vestibular, palatina, tá vendo como a vestibular ela tá mais larga do que a de baixo? Então logo ela é vestibular lá em cima e a de baixo é palatina. Incisivos agora inferiores. Já falamos de todos os dentes superiores, agora vamos falar dos inferiores. Os inferiores, eles geralmente também têm uma raiz e é muito comum achar 2 canais nos incisivos inferiores, tá? É comum. Não é tão comum nos superiores, mas nos inferiores é bem comum, né? Achar um canal, uma raiz, vai ser sempre uma raiz, e na maioria das vezes você pode achar mais de uma raiz, mais de um canal, perdão, 2 canais. Já nos caninos, a maioria vai apresentar um canal apenas, e canino vai ter sempre uma raiz também, tá? Uma raiz e um dente que é mais largo, mais robusto, a gente automaticamente acha logo esse canal quando vai fazer o acesso no dente, vai fazer o tratamento de canal, né? A gente acha logo esse canal por ele ser bem largo, né? Apenas um canal. Nos premolares inferiores, tanto o primeiro pré e o segundo pré vai ter uma raiz, tá? Então, a gente viu que no superior, o primeiro premolar tem o quê? 2 raízes, geralmente. E o segundo premolar tem uma raiz. Nos premolares inferiores, tanto o primeiro como o segundo, vai ter apenas uma raiz. Não é comum ter 2 raízes, tá? A tendência, gente, é que na arcada superior a gente ache mais raízes do que na arcada inferior. E isso pode ter uma explicação. Porque, assim, os dentes superiores são dentes que estão implantados nos alvéolos da maxila. E via de regra, a maxila ela é uma parte óssea que ela é menos compacta do que a mandíbula. Ou seja, a maxila ela é mais porosa. Quando a gente abre e vê a maxila, ela tem mais poros, mais furinhos, vamos dizer assim, mais orifícios. Ou seja, ela não é toda preenchida. Já a mandíbula ela é bem compacta. Ela é toda preenchida, ela não é tão porosa. Então, automaticamente, para uma região óssea, que é a maxila, que ela é mais maleável, né? Ela é mais porosa, haveria o que? A necessidade de ter mais raízes, né? Para fixar melhor esse dente dentro do osso. Já em uma região óssea em que há uma compactação maior de osso, em que é mais denso, né? Há uma densidade maior, que não é tão poroso, não há necessidade de ter tantas raízes para fixar o dente. Então, automaticamente tem menos raízes. Pode-se seguir essa linha aí de raciocínio, essa linha de pensamento, tá? Então, a tendência é os superiores ter mais raiz do que a inferior, que a gente está vendo principalmente aqui em relação aos pré-molares, que a gente tem apenas uma raiz, geralmente, na maioria dos casos, né? E os molares inferiores têm apenas 2 raízes. Mas dentro dessas 2 raízes a gente pode encontrar 3 ou 4 canais. Mas raízes na maioria das vezes são 2. Professora, a gente pode achar 3 raízes no molar inferior? Pode. Eu mesma já achei fazendo extração. Mas não é tão comum, tá? O mais comum é a gente achar o quê? 2 raízes aí nos molares inferiores. Tanto o primeiro como o segundo como o terceiro molar, tá bom? Já no superior a gente viu que é o que? O mais comum são 3 raízes. E aqui, para finalizar essa imagem, a gente tem a representação aqui da face palatina, né? Vemos aqui o palato e a imagem aqui dos dentes, né? O que a gente pode observar? A gente tem dentes aqui obturados, ou seja, restaurados, de amálgama, parece que tem uma coroa completa. Estamos vendo aqui que existe o quê? 3 molares, tá vendo? Desse lado aqui. Ou seja, a pessoa tem até o terceiro molar e aqui já não tem. Ou não nasceu ainda, ou já extraiu, né? Ou nem tem mesmo, não existe, né? Nem mesmo lá por dentro do osso.
Mas basicamente é isso. Nós temos aqui, tá, os incisivos centrais, os laterais, logo em seguida os caninos, depois os primeiro premolares, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar e no caso do lado de cá, apareceu aqui o terceiro molar, certo? E eu estarei mandando um próximo vídeo para vocês, falando agora sobre o odontograma, como é que a gente preenche o odontograma, como é que a gente consegue identificar as faces, né, dos dentes no odontograma, se não existe, não existe aí a imagem, a figura do dente, mas isso tudo eu vou estar ensinando e mostrando a vocês no próximo vídeo, tá certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.